Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma aula de português e nós vamos fazer as correções lá da página 23 até na página 26. Vamos lá? Lá na ficha de atividades, tá bom? A atividade de número 1 da página 23 dizia o seguinte para nós, que era para observar a receita a seguir. Era uma receita de enroladinho prático de salsicha. Lembra que eu falei para vocês que essas receitas que vêm na nossa apostila, elas são verdadeiras e quem quiser, fique à vontade para fazer, para poder testar, saber se é saboroso mesmo ou não, tá bom? E aí, ela vem dando o passo a passo dessa receita. O grau de dificuldade é fácil. O preparo, papum. O que significa papum? Que é rápido, até 15 minutos, tá? E o rendimento, ele rende 10 porções. Ele dá 10 enroladinhos de salsicha, tá? Ingredientes. 10 salsichas, tipo aperitivo, né? Aquelas salsichas pequenininhas, né? Do tamanho de um dedo, por exemplo. Um pacote de massa folheada laminada congelada, tá? Um ovo batido. Essa massa folhada laminada, você pode, se você não encontrar ela no mercado, ela é mais ou menos parecida com uma massa de pastel, tá bom? Você pode utilizar a massa de pastel também, que vai ficar legal também, vai dar certo. O modo de preparo: descongele a massa e faça 10 triângulos de 4 centímetros por 8 centímetros. Então, 4 você pode deixar na base, né? E 8 nos outros dois lados, tá? Com ela ainda congelada. Então, você vai cortar esses triângulos com ela ainda congelada. Aqueça o forno em temperatura média, tá? Deixa o forno aquecido em temperatura média de 170 graus Celsius a 190 graus Celsius. Lá no fogão, quando liga, você vai ter que pedir ajuda para um adulto, né, para poder mexer no fogão, no forno. Lá, quando você liga o forno, tem em volta do botãozinho do forno a quantidade de graus, tá? Onde o botão está sendo apontado. Então, tem a quantidade de graus lá e você pode estar observando isso aí, tá? No fogão da mamãe aí. Aí, em seguida, você vai enrolar cada salsicha, enquanto o forno tá lá aquecendo, você vai enrolar cada salsicha em um triângulo de massa, tá? Então, uma salsicha para cada triângulo de massa. Para você fechar, você precisa molhar com água morna a ponta da massa e apertar ela bem. Ou você pode apertar também com um garfo, tá? Que vai ficar legal também. Com uma colher ou um pincel, passe um pouquinho do ovo, tá? Do ovo batido, que vocês precisam de um ovo batido. Passe um pouquinho desse ovo batido sobre cada enroladinho, que é para dar uma corzinha na hora que ele vai assar, tá? Leve ao forno por 20 minutos ou até dourar, tá bom? Aí a atividade número 2 nos diz assim: de acordo com o texto, responda. Letra A. Quantos ingredientes diferentes são usados no preparo da receita? Vamos observar aqui, nós temos 1, 2, 3. Então, podem anotar lá que são 3 ingredientes, tá? Olha lá na página 24. Quantas salsichas e quantos ovos são necessários? Vamos voltar lá? Olha só, 10 salsichas e um ovo, certo? Então, vamos anotar na letra B. Olha lá, 10 salsichas e um ovo. A número 3. Para que serve uma receita culinária? Pessoal, uma receita culinária, ela serve para nos ensinar a preparar algum prato de comida. Então, olha lá, pessoal. Que é para nos ensinar a preparar algum prato de comida. Para isso que serve uma receita culinária, tá bom? Agora, a número 4. Ao término do preparo, você acha que os enroladinhos estarão quentes ou frios? Por que você acha isso?
Então, eles estarão quentes, né? Pois eles estavam no forno. A 5. As receitas, geralmente, elas vêm acompanhadas de uma foto, mostrando como o prato deve ficar, certo? Faça um desenho mostrando como você imagina que ficariam os enroladinhos de salsicha. Então, olha só, o desenho que a prof fez aqui mais ou menos, tá? É uma mesa, né? Tem uma mesa, tem um prato com 3 enroladinhos de salsicha aqui sobrando, né? Assim, mais ou menos que a prof desenhou. Aqui atrás é uma cadeira, tá bom, pessoal? Pode desenhar da forma que vocês quiserem, por isso que é uma atividade de resposta pessoal. Agora, nós vamos lá para a página 25, tá? E na página 25, fala o seguinte na atividade de número 1. Você precisa pegar... pinte os substantivos do quadro conforme a legenda. Depois, você precisa completar a cruzadinha com essas palavras, tá? Então, para substantivos concretos, você vai pintar de verde. E para substantivos abstratos, você vai pintar de amarelo. Então, vamos lá. Amizade é concreto ou abstrato? É abstrato. Tristeza, abstrato. Raiva, abstrato. Bondade, abstrato. Então, da letra A até a letra D, nós vamos pintar de amarelo. Letra E, pia. Verde, né? É concreto. Então, a prof não vai pintar bem, tá? É só para vocês terem uma noção aí. F, mesa. Concreto, né? Nós sabemos que a mesa existe, nós sabemos como é uma mesa. Alegria. Alegria é abstrato, porque ele precisa de um outro ser para poder aparecer, certo? Então, agora eu vou pegar a canetinha amarela e vou pintar quem são os abstratos, tá bom? Prontinho, pintadinho. Agora, nós vamos para a cruzadinha. Então, olha só. O que temos na letra A? Olha só. Nós temos a palavra amizade. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para referenciar. Vou pegar um azul dessa vez. Então, na letra A, nós temos amizade, tá? Então, vamos colocar lá. Amizade. Na letra B, tristeza, né? Olha só. Letra B, tristeza. Então, vamos escrever tristeza, ok? Na letra C, raiva. Vamos anotar na letra C a palavra raiva. Uma letrinha para cada quadradinho, tá bom? Raiva. Na letra D, a palavra bondade. Então, nós vamos anotar aqui, na letra D, a palavra bondade. Na letra E, a palavra é pia. Na letra F, a palavra é mesa. Já tenho A. E na G é alegria. Muito bem. Montada a cruzadinha da página 25, nós vamos para a página 26. E na 26, na atividade número 2, pede para você relacionar o substantivo concreto e um abstrato a cada uma das imagens. Então, vocês têm substantivos concretos e substantivos abstratos. E você vai relacionar eles aqui. Então, essa imagem aqui é de uma flor no concreto, né? Então, vamos colocar aqui flor. E um abstrato para essa flor? O que vocês acham? Natureza, né? Que ela vem da natureza. Essa segunda imagem aí
ela é um gelo. Então, nós vamos colocar, já vamos riscando o que a gente tá fazendo, tá? Ela é um gelo, então nós, para concreto, nós vamos colocar o nome, tá? Gelo. E para substantivo abstrato, entra qual? Frio, verão, estudos ou Natal? Frio, né? Que o gelo é frio. A próxima imagem são livros. Então, nós já vamos riscar o concreto dele, né? Que são livros. E para abstrato dos livros, nós podemos utilizar estudos. A próxima imagem que vocês têm aí na apostila de vocês, o concreto desse desenho é o sol. E o abstrato dele é o verão. Muito bem. E a última imagem é um Papai Noel. Noel. Muito bem. E o abstrato dele é Natal. Muito bem. Agora nós vamos seguir com as nossas atividades da nossa apostila. Vamos lá? Então, lá na página 60, nós vamos entrar na gramática de substantivos comum e próprio. Vocês lembram que em umas aulas anteriores a prof já tinha comentado com vocês sobre o que eram substantivos comuns e substantivos próprios, né? Tinha colocado para vocês até um videozinho explicando, né, sobre conjuntos de substantivos comuns e próprios, né? Era uma sala de aula, não sei se vocês lembram. Era um desenho sobre uma sala de aula e a professora estava explicando esse mesmo conteúdo. E aí, os alunos ela deu exemplos e os alunos precisavam dizer o que aquele conjunto tinha em comum, né? Então, um conjunto que ela mostrava eram de palavras de substantivos comuns e o outro eram de substantivos próprios, né? Então, vamos fazer uma breve retomada do que são substantivos. Substantivos, pessoal, são palavras que dão nome às coisas, às pessoas, aos objetos, aos lugares, sentimentos, enfim, tá? Substantivo expressa condição de nome, tá? E os comuns, eles fazem parte do conjunto lá de palavras simples, né? Que, por exemplo, ele dá nome à natureza, ele dá nome aos cachorros, por exemplo. Cachorro é um substantivo comum. Por quê? Porque existem vários cachorros. Agora, se eu disser assim, por exemplo, a Akira, né? Eu tenho uma cadela, né? E ela se chama Akira. A palavra Akira é um substantivo próprio, porque eu estou denominando a minha cadela, né? Agora, a palavra cadela ou cachorro, enfim, ela é uma palavra comum, porque tem vários deles, né? Então, vamos prestar atenção aqui nessa leiturinha, ó. Quando damos nomes a qualquer ser ou coisa ou substância do mesmo tipo de natureza, olha só, de vários deles, nós utilizamos a letra inicial minúscula e nós dizemos que eles são substantivos comuns. Então, quando a gente pega uma coisa que ela é comum, né? Tem várias coisas, por exemplo, o livro. Tem vários livros. Agora, se eu identificar o nome desse livro, né? O título dessa história que tá dentro desse livro, aí é diferente, tá? Aí ele passa a ser próprio. No caso, o nome do livro é próprio. A palavra livro, ela é comum, tá? Então, vamos ver algumas imagens de substantivos comuns aqui, que a apostila vem nos trazendo. Olha lá, cachorro, piano, livros. Mas se eu disser que esse cachorro aqui se chama Bob,
A palavra Bob será própria. Própria por quê? Porque ela é própria desse cachorro aqui que se chama Bob. Tá bom? Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender. Olha só, deixa a prof escrever aqui. Este cachorro se chama Bob. Por que eu escrevi com a letra maiúscula? Porque os substantivos próprios, eles se iniciam com letra maiúscula, independente se esse nome está no meio da frase, tá? Sempre será maiúscula, porque é um substantivo próprio. Agora, a palavra cachorro só vai iniciar com a letra maiúscula se ela estiver no início da frase. No meio da frase, a letrinha é minúscula sempre, tá? Olha lá, piano e livros. Agora vamos fazer uma outra leitura aqui. Estas palavras, elas são substantivos comuns e elas são escritas com letra inicial minúscula. Olha o que a prof falou. Quando não estão iniciando nenhuma frase, só se escreve com letra maiúscula. As palavras de substantivos comuns quando elas são início da frase. Quando estão no meio da frase, elas continuam se escrevendo com letra minúscula, tá bom? Vamos ver outros exemplos. Olha só. Esta cidade é grande. Cidade é um substantivo comum que indica lugar, tá bom? Olha só. A menina estava linda naquele vestido. A palavra menina é um substantivo comum, porque tem várias meninas, não identificou qual menina, né? E ela representa um ser humano, tá? Ela indica um ser humano. O gato da vizinha fugiu de novo. A palavra gato, ela identifica, ela representa um animal doméstico. Então, a gente sabe que é o gato da vizinha, mas a gente não sabe quem é esse gato. Então, pode ser qualquer gato, né? Qualquer vizinha, qualquer gato. Então, por isso que a palavra gato ela é um substantivo comum. Olha só, o lápis é vermelho. Nós sabemos que a palavra lápis, né, é uma palavra comum e ela indica um objeto utilizado para escrever ou pintar, certo? Agora, aqui na página 61, nos diz o seguinte: e quando se trata do nome dado àquele lugar, àquela pessoa ou aquele animal em especial? É aquilo que a prof já falou para vocês. Quando nós estamos nomeando algum lugar, alguma pessoa, algum animal em especial, nós damos um nome e este nome é chamado de substantivo próprio, porque é próprio daquele lugar, é próprio daquela pessoa, é próprio daquele animal, tá bom? Então vamos ver o seguinte: será que esse nome pode ser escrito da mesma maneira que o substantivo comum? Não, né? A prof já explicou para vocês que todo nome próprio é escrito com letra maiúscula. A letra inicial é maiúscula, né? Vamos observar aqui. Olha só. Salvador é o nome de uma cidade brasileira. Senhor Bigodes é o nome do gatinho da professora de inglês. Não é da nossa professora de inglês, tá? Tenho certeza que não é da professora Gislaine. Vamos lá. Felipe é o vizinho do apartamento ao lado. Então, Felipe é o nome que representa esse ser humano, tá? Ele é vizinho do apartamento ao lado. Vamos fazer a leitura do que são substantivos próprios? Vamos lá? Então, as palavras que identificam as imagens apresentadas são exemplos de substantivos próprios. Elas são palavras que nomeiam lugares, eles nomeiam pessoas ou animais que são próprios, isto é, eles são únicos, eles são individuais. Olha aquilo que a prof falou. Por isso, sempre devem ser escritas com a letra inicial maiúscula.
independentemente do lugar que ocupam em uma frase, tá? Se ele tá no início da frase, se o nome tá no fim da frase, se tá no meio, sempre com a letra maiúscula, porque é um nome próprio, tá? É próprio, é único daquela pessoa, daquele animal ou daquele lugar, tá bom? Antes de iniciar a nossa atividade lá na página 62, Mão na Massa, eu vou trazer um videozinho para vocês aqui. Então, atenção para esse videozinho, falando sobre substantivos próprios e substantivos comuns. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taiki e hoje nós iremos falar sobre substantivos. Mas o que são substantivos? Substantivos são as palavras responsáveis que nomeiam algo. Existem substantivos próprios e substantivos comuns. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com a letra inicial minúscula. Exemplos: árvore, lápis, caneta, nariz. Agora nós vamos falar sobre os substantivos próprios. Quais são os substantivos próprios? Os substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula. São nomes de cidade, pessoas, estado, ruas e países. Exemplos: Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil, Argentina. Então, vocês entenderam qual que é a diferença dos substantivos próprios e dos substantivos comuns? Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, um beijo pra vocês, tá? Tchau! Então, pessoal, a nossa personagem, ela esqueceu de citar os animais lá também, né? Como nomes próprios, nos substantivos próprios. Nós também nominamos, né? Damos nomes aos animais em especial, né? Por exemplo, que a prof já havia falado para vocês, o Bob lá em cima. Aquela figura da nossa apostila que a prof denominou de Bob, né? Então, esse cachorrinho lindo aqui se chama Bob agora para nós, né? Nosso cachorro da apostila. E aí, agora na nossa atividade Mão na Massa, na página 62, a atividade número 1 fala o seguinte, que é pra gente ligar as palavras à classificação adequada de substantivo. Então, nós temos aqui no meio substantivo comum e substantivo próprio, né? E nós temos do lado os substantivos que nós precisamos classificar. Pipoca é um substantivo comum ou próprio? Comum, né? Ravena. Próprio. Muito bem. Brasil. Próprio. No vídeo ela acabou de falar. Cinema. Comum. Anúncio. Comum. Suco. Comum. E Robin? Próprio. Olha que legal, tenho certeza que tá todo mundo acertando junto comigo, né? Agora, a atividade número 2 pede para vocês recortarem aí das revistas, dos jornais, do que você tiver aí na sua casa. Ou até daquele livro antigo que você tem aí das apostilas dos anos anteriores. Pede para você recortar 2 palavras que sejam substantivos próprios
e depois duas que sejam substantivos comuns. Em seguida, você vai colar elas no espaço indicado, tá? E vai formar frase com cada uma delas. Por exemplo, eu recortei a palavra Maria. Eu vou fazer uma frase com Maria. Depois eu recortei uma frase, um nome Francisco, né? Um substantivo próprio Francisco. Eu vou lá e vou escrever uma frase com o nome Francisco. E no comum, eu recortei a palavra laranja. Eu vou fazer uma frase com laranja. Depois eu recortei uma palavra papel. A palavra papel. Eu vou fazer uma frase com a palavra papel, tá bom? Ela é bem pessoal, então cada um vai recortar a sua, cada um vai fazer a sua frase. A número 3 pede para você completar as colunas com os nomes próprios que você conhece de cada um dos grupos, tá? Então, olha só. Você precisa voltar lá na atividade mão na massa de número 1 e ver o seguinte. Primeira tabela pede para colocar o nome de personagens, né? Então, nós vamos olhar aqui. Olha só. Ravenna, Robin, nós podemos colocar, tá? E aí você pode procurar mais nomes de personagens para anotar, né? Então, vamos colocar lá. Ravenna, mais abaixo. Robin. Quem mais? É o Ciborgue, né? Ciborgue. Acho que é assim. Qual é a outra? E Estelar. Olha só. Então, eu anotei esses 4 nomes, tá? Ravenna, Robin, Ciborgue e Estelar. São nomes de personagens. Nomes de animais, nós podemos encontrar, olha lá, Akira, que é o nome da minha cadela. Nós vamos colocar Bob, que é o nome do cachorro da nossa apostila. O que mais? Vocês podem colocar o nome do animal de estimação de vocês, tá? Samantha, que é o nome da gatinha aqui da minha vizinha. E o último, nós vamos colocar o nome de Mel, que é o nome da cachorrinha Shih Tzu da minha sobrinha, tá bom? E agora, nós vamos fazer nomes de cidades. Ficou mais fácil, né? Vamos escrever Vilhena, que é o nome da nossa cidade. Aqui, esse campo da prof, ele não tá abrindo, mas vocês podem colocar aí Colorado, tá? No outro campo, nós vamos colocar Cuiabá. E no outro campo, nós podemos colocar Cacoal. Muito bem. Agora, nós vamos seguir para nome de pessoas. Olha que legal. Vou colocar o nome do Pietro. Vou colocar o nome do Henrique. Vou colocar o nome da Giovana. Vou colocar o nome do Vinícius. Muito bem. Então, essas são as nossas atividades da apostila, tá? E agora, vamos lá para a página 27 da nossa ficha de atividades, que eu vou deixar atividades para vocês, ok? Aqui na página 27, na atividade de número 1, na 27 da ficha de atividades, diz assim: Michael estava organizando uma lista de convidados para o seu aniversário, mas ele entrou em um evento pela janela do seu quarto entrou um vento pela janela do seu quarto e misturou todos os papéis da sua escrivaninha. Vamos ajudar ele agora a organizar essa lista novamente, pintando de verde somente os substantivos próprios. Então, dessas palavrinhas aqui, você vai pintar somente os próprios, tá bom? A número 2. Use a criatividade e complete as frases com substantivos comuns, tá bom? Então, aqui no centro, você vai colocar substantivos comuns. É pessoal e você pode colocar o substantivo comum que você quiser. Lá na página 28,
vocês têm a atividade de número 3, que pede para você completar a tabela com as informações que estão faltando, tá? Então, substantivos próprios, substantivos comuns. E aqui embaixo, nós temos, por exemplo, Fabiano é um nome de menino, olha só. Brasil é um nome de um... Aí você anota o que está faltando. E aqui você vai criar, que é o nome de uma cidade. Kelly é o nome de uma... Olha. E você vai criar, tá? Um substantivo próprio e é o nome de um rio, ó. Um substantivo próprio para rio. E aqui você vai criar um substantivo próprio, tá? Que é o nome da minha professora. É o meu nome, pessoal. Não se esqueçam que substantivos próprios são escritos com letras maiúsculas. A letra inicial é maiúscula. E o substantivo comum, a letra inicial no meio da palavra é minúscula, ok? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.